surda, bem-vinda. Meu nome é Amanda, esse é o meu sinal. Eu sou a consultora de acessibilidade do podcast Pausa de Coxia. E quem vai estar apresentando é o Lucas. O sinal dele é esse. Mas quem vai fazer a tradução no lugar do Lucas é o Wesley Clay. E a voz dos convidados é a Tatiana, que vai interpretar. Espero que vocês estejam ansiosos e gostem. Bem-vindos! Fala, batucantes! Estamos aqui em mais um Pausa de Cocheia. Hoje com ele, que além de percussionista também é um baita luthier. Constrói instrumentos aí a partir de materiais reciclados, fruto de uma extensa atuação aí como percussionista no Brasil, no exterior. Chegando a participar até de revezamento da tocha olímpica aí também. Tô hoje aqui com ele, com meu parceiro Felipe Fiuza. Como é que você tá, Fiuza? Alô, alô, beleza? Obrigado pela chamada aí, por esse convite. Espero poder somar com alguma coisa aí. Poxa, vamos nessa. E aí eu tô vendo aqui que tu tá no seu estúdio aí, né, cara? Exato, esse aqui é um espaço que a vida levou. Minha vida não é muito dessas de... Eu escolho muita coisa que eu faço, mas essa questão do estúdio foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu tinha um espaço dentro da minha casa, um espaço de 3x3, um quarto, em que teve gravações de discos lá dentro desse espaço. E aí, como essa demanda veio muito de fora, eu acabei com a marcenaria. Você tinha uma oficina aí antes, né? Exato, tinha a oficina onde eu fazia os instrumentos, essa pesquisa da construção de instrumento não convencional. E agora tá aqui um espaço de sala de gravação, técnica, banheiro, fora da casa para receber o pessoal. E é isso, esse estúdio nasceu de um espaço que eu queria estudar e criar as coisas do som de sobra, que é o meu solo. E a partir disso veio demandas de fora. Então, tô aqui nesse processo de construção. Esse painel que você vê aqui atrás é um painel que ele parece cabo de vassoura, é um difusor. O som bate aqui e espalha na sala. Só pra galera que não tá vendo aí, são várias plaquinhas de madeira aí, tem... Que nem o Felipe falou, tem uns cotocos de cabo de... Exatamente, de são uns cotoquinhos de cabo de vassoura de diferentes... É cabo de vassoura mesmo? Então, é o mesmo material e é a mesma bitola. Mas isso aqui eu consegui numa gráfica que é a armação de um banner. É o que deixa o banner armado, aberto. Legal. Então ele tem uma madeirinha em cima e embaixo. E aí eu cortei essas madeirinhas, pintei, tá bem colorido como dá pra ver. E tudo som de sobra, tudo de sobra. Isso aí já é uma pesquisa de acústica já, né? Isso aqui já é um lado dessa pesquisa da acústica. Veio o Bruno de Sá aqui no estúdio, deu várias dicas. Tudo dentro desse orçamento e dentro dessa filosofia que eu carrego, que é a questão do reaproveitamento. E como é que é? De onde que vem essa filosofia? Como é que ela está internalizada dentro de você e dentro do seu trabalho? Então, ela foi criada a partir de uma necessidade, de grana. É isso. Eu queria ter o meu instrumento e aí não ia comprar, eu ia fazer. Só que a partir disso veio um gosto por essa pesquisa sobre a construção, sobre timbres diferentes, sobre como afinar um material bem diverso em uma nota musical. E aí, atrelado a isso, depois disso, veio a questão da questão sustentável, né? Mas veio da necessidade mesmo, de querer ter o meu pandeiro e meu pai ir lá e fazer um pandeiro com lata de goiabada. De eu querer ter a minha marimba, quando entrei na escola de música, vi que era muito caro e preferi comprar 2 ferramentas elétricas e fazer a minha própria. E aí hoje eu tenho mais maquinário de marcenaria do que instrumento convencional de fábrica. O que eu tenho mais é instrumento que eu faço. E aí veio o som de sobra, veio toda essa pesquisa aí. E eu acho legal porque vira uma identidade sua.
Pois é, o show do Som de Sobra, ele é... A cenografia é os instrumentos, e os instrumentos não são nada convencionais, não é instrumento comprado na fábrica. Então fica uma coisa que, além do som, do timbre único, tem essa questão do visual, né? Já viram uma cenografia. Eu fico ali no meio dessa ilha de instrumentos, com forma de empada, com garrafa PET, com uma batera inusitada com pele de radiografia. Então, acaba que sim, que marca bastante a questão dessa diferença, tanto visual quanto do timbre. E você comentou da marimba, mas agora também comentou da bateria, né? Você chegou a fazer bateria com material reciclado? No Som de Sobra e do Otif, né? Que agora o Som de Sobra, eu posso dizer que melhorou, que eu tô com o Rafael Cruz Tico, o Ticão, no baixo. Virou um duo. Então, virou um duo. Ai. O som melhorou muito, enriqueceu bem mais. Sintetizadores, o baixo do Tico. A bateria que tem nesses dois trabalhos aí é uma bateria que eu fiz com tubos de PVC, conexões. O bumbo é um bumbo de 16 polegadas, encaixou uma pele perfeito nela. A caixa da bateria é de PVC com pele de radiografia. Os pratos eu consegui numa escola de música de Brasília, e o Maranhão, baterista do Divinas Tetas, me deu uns pratos quebrados também. Então a bateria tem um som de bateria, né, comum, mas ela é feita de uma forma bem artesanal, assim, bem diferente. E vamos falar um pouco da marimba aí também, né? Porque você desenvolveu essa pesquisa, né, a partir da demanda mesmo de estudar, que nem você falou. Eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre esse processo mesmo, assim, como é que foi? Sim, a questão da marimba foi necessidade. Entrei na escola de música para cursar percussão erudita. E aí, na época, mais de 10 anos atrás... Fez aula com o Chico lá? Tive a honra de ter aula com o Chico Abreu. O Chico Abreu falava a minha língua. Enquanto eu estava com problema para ler partitura, dificuldades, ele falava, essa frase aqui é o maracatu. Então ele falava português e falava da música brasileira para explicar a música erudita. Então tive essa honra de ter aula com o Chico Abreu. E aí eu quis ter a minha marimba, né? Porque quem toca gaita tá dentro do bolso, quem toca violão tá debaixo do braço. Quem toca o seu instrumento normalmente tem o seu instrumento ali. E na escola de música, na época, e acredito que ainda hoje, não tem salas separadas para estudo. Então, quando você vai estudar o instrumento, você concorre ali com 3 outros percussionistas tocando coisas totalmente diferentes. E aí eu fui fazer a minha marimba. No que eu consegui fazer a minha, me cortei inteiro com tecla de vidro, teve a demanda dos colegas, que eles não queriam gastar mais de 20 mil reais na época para comprar uma marimba. Muito caro, ainda hoje é bem caro. E eu comecei a resolver o problema dos alunos ali, dos colegas, comecei a vender para eles. E a partir disso veio a pesquisa sobre a afinação de instrumentos. Então eu entrei numa pira de pegar qualquer coisa e afinar em nota definida. Pegava uma barra de ferro, um taco de madeira, qualquer coisa que emitia uma notinha assim, eu ia lá e afinava. Você joga num afinador ali? Afinador, eu não tenho esse ouvido ainda não. Nem sei se eu queria ter também. É porque eu fiquei curioso com esse processo. Eu olhei assim, caraca, você pegar um material, assim, que nem você colocou, né? Qualquer material e já tirar a nota dele, assim. Eu pego qualquer coisa que tem um sustain maior, assim, toco, sei lá, numa barra de ferro e ela soa alguma coisa assim, opa, dá pra fazer algum acorde, dá pra fazer alguma melodia. É porque tudo tem uma nota também, né? É isso que eu entrei na história da percussão, assim. E aí peguei corrimão de ônibus, vidros, cerâmicas, coisas que eu fui pegando, e latinha de milho. Coloco uma barra roscada ali no meio e aí vira um sino. E aí eu entrei nessa pira. Após a marimba, vi que deu certo. Eu comecei nessa história da marimba também por conta do Acti, que é uma grande referência. E eu tive vários encontros com, eu chamo de mestre, ele não gosta, o Márcio Vieira. O Márcio Vieira do De Grude. Ele fez uma oficina de ladrifone. O que é um ladrifone? Que é a marimba, ele é outro nome, ele bota outro nome. Ah, entendi. É porque eu realmente não sabia, né? Pra mim é nova. Mas ela também é chamada de litofone, que é pedra em inglês, né? Som de pedra. É a pedra sintética, a pedra que a gente constrói, né? A cerâmica.
E aí foi isso, o Márcio Vieira ele trouxe uma teoria sobre harmonia, harmônicos, cálculos. Eu estava numa história muito experimental, desperdiçando muito material. E aí ele mostrou que tudo faz sentido através do cálculo da acústica. Após isso, eu comprei mais ferramenta, preferi comprar ferramenta do que instrumento musical e seguir essa história da pesquisa dos instrumentos melódicos. Entendi. E é bacana porque você vai juntando não só essa questão dos instrumentos reciclados, né? Não só a reciclagem com os instrumentos, a confecção com o tocar, mas também vários campos aí da percussão. É uma preocupação que eu tive um pouco na hora de selecionar os convidados, assim, para trazer um pouco essa ideia para o pessoal que vai ouvir, que você tocar a percussão erudita complementa você tocar a bateria, complementa você tocar a percussão popular. Então, também queria te perguntar, Fiuzi, como é que isso funciona para você? Como é que essas coisas se complementam no seu trabalho? Maravilha! Isso, acho que de natureza a gente já tem esse olhar bem aberto, assim, esse ouvido bem tranquilo de receber muitas coisas pelo nosso país continental. Então, só da gente ter ali em cada estado vários ritmos, vários tipos de pandeiro. Se a gente falar de samba, a gente falar de pandeiro, cada estado tem um. É o pandeirão do boi, é o pandeiro disso, pandeiro daquilo. Samba, só no Brasil, são infinitos. Então, a gente, percussionista brasileiro, a gente tem uma gama de instrumentos e de rítmica enorme. Então, é preciso que a gente acompanhe isso, né? Pra gente não ser apenas um ritmista de um ritmo só. Não julgo quem é, mas pra gente seguir na nossa carreira, a gente tem que ter uma diversidade de estudo. Então, procurei entrar na escola de música, procurei entender sobre o que tem fora do Brasil. Primeiro, pesquisei bastante sobre o Brasil e fiquei de cara o quanto que eu ainda não sei nada, assim. Eu teria que, sei lá, morar 5 anos, no mínimo, em cada estado para aprofundar sobre cada ritmo. Tem que viver uma vida em cada estado. Né? Uma vida em cada estado. Então, eu acho que o estudo ele tem que estar sempre bem atualizado até para a gente diferenciar. E como a minha proposta é essa, com o som de sobra, com o Dotif, que é de fazer um som experimental, que é também trazer as linguagens de onde eu vim, que é a linguagem das claves de terreiro de candomblé, junto com essa música urbana, bem sintetizada, sintetizadores e tal. Eu precisei entrar na escola de música e entender esse outro lado da percussão. E eu fiquei amarradão, porque é uma linguagem totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, a percussão erudita. Pelo menos essa percussão sinfônica que foi passada aqui na Escola de Música de Brasília. Uhum. Na época não tinha percussão popular brasileira na escola, senão eu tinha feito. Olha só. Com certeza eu tinha feito. Mas foi interessante, porque eu encontrei Steve Reich, encontrei o Acti, encontrei uma infinidade de músicos contemporâneos que abriu minha mente muito, assim, sobre o que é percussão, sobre o que é sutileza, acostumado muito à questão do tambor, às vezes tocar com força. Pressão, né? E aí pressão. Você se vê em um contexto ali que, vai lá, delicadeza, vai. Piano, toca piano. Exato. Pianíssimo. Eu falei, não consigo, dava um nervoso, a mão tremendo. E eu vim dessa escola, do terreiro, do maracatu, toquei no Tamo no Ar há 8 anos, alfaia, coisa intensa, assim. E aí chega lá, tem que procurar um brilho, procurar uma sutileza, procurar lembro de um dos trabalhos do Chico lá, era uma música do John Cage, que ele acho que trabalha até hoje lá na escola, que era procurar um sustain infinito na percussão. E a percussão é a coisa que normalmente você bate, você aciona, e ela toca e acaba. Agora ficar num sustain infinito sem ataque, isso mexeu com a minha cabeça. E aí é interessante isso, porque essa diversidade ela tem muito na música brasileira. A gente tem que ser diverso, né? Pra não ser, né, por escolha minha, não julgando quem não ser apenas um ritmista de um ritmo só. De entender tudo isso. Aí, através disso, eu comecei a rodar. Marimba, os instrumentos de mão, que eu gosto até hoje, é o que eu mais gosto, timbal, atabaque, djembe. E agora eu tô na pesquisa sobre a batera,
que antes de tudo eu queria ser baterista de metal, aí não deu certo não. Você deu uma bela volta já aí, era... hein? Eu já era percussionista por estímulo, já eu falo o porquê do por estímulo, e demorei a me reconhecer. Eu tenho uma música que chama A Descoberta do Já Conhecido. É a redescoberta, descobrindo que eu já era percussionista, não tinha por onde fugir. Então, por mais que eu quisesse ser baterista de metal, eu ia ser percussionista de qualquer forma. E agora eu tô tocando com a Flor Furacão, com a Ana Moura, com a galera bateria. E tá sendo muito legal, porque eu trago a percussão dentro da bateria. Percussão de mão. Então tem uma conga do meu lado, um carrilhão, um triângulo. É uma percuteria que tá funcionando legal. Chega num ponto que é tudo uma coisa só, né? Exato. É bem isso. E tá sendo interessante. E aí o que eu falei do estímulo? Eu não tenho muita fé da questão do dom. Eu acredito muito no estímulo. E eu fui muito estimulado. Meu pai era um pagodeiro de tocar molejão, de tocar... Eu nasci nesse berço. Muito Jorge Aragão, muito Zeca Pagodinho. E ele me ensinava a batucada. A brincadeira nossa aqui em casa era o batuque. Era pegar as panelas da minha mãe tudo e brincar, fazer um som de boca. Então eu tive esse estímulo, né? Eu morei literalmente dentro de um terreiro de candomblé até os 9 anos de idade. E o candomblé é isso, é dança, comida, música, tudo isso, todos os rituais, a maioria dos rituais tem esses elementos, comida, dança, música. Então a música estava presente em muitas coisas ali. A reza é musicada, ela tem um ritmo, ela tem um compasso. Além de uma religião, é uma cultura, né? Muito Uma rica, cultura, né? Exato. E aí, ao término, o ritual era todo de música, né? E ao final disso tinha um pagodão, que era mais música ainda. Então eu gosto de trabalhar essa questão do estímulo. A galera me pergunta muito, fala, mas eu não vou conseguir tocar, você vai dar aula e eu não tenho ritmo nenhum, tenha paciência comigo. Aí eu falo assim, todos nós temos ritmo. Até uma pessoa que tem alguma deficiência locomotora, tem alguma dificuldade de andar, ela tende a andar no mesmo ritmo. O nosso coração, ele tende a manter um certo ritmo. Ele adapta a um certo ritmo. Você vai correr, você está dormindo, você está andando. Então, nós tendemos a manter uma rítmica. Então, é procurar lá no seu bem interior uma forma de você conseguir fazer a música e isso não impede ninguém. E aí, assim, a gente começa a nossa aula. Bom, Fiuza, e também tem essa questão da experiência de ter tocado no revezamento, né? Da tocha olímpica. Né? Você comentou que sobre cada estado ter sua cultura e tudo mais. Eu fiquei pensando, caramba, uma experiência como essa, você deve ter entrado em contato com muita coisa diferente, assim, né? Você comenta um pouco pra gente? Pois é, o revezamento. Eu tive esse trabalho cabe no Guinness, começo falando assim. Se a gente tivesse registrado, com certeza caberia no Guinness. Toquei 8 anos no grupo Patubatê. Hoje eu tô nessa carreira solo. Foi um grupo que eu quis estar também por conta dessa pesquisa dos instrumentos não convencionais. Cheguei na galera, me apresentei, falei, sou Fiuza, conheço o trabalho de vocês e tal. E aí em 2016 fizemos o Tour da Tocha Olímpica. Foram 5 meses de turnê sem voltar para casa. 3 meses da tocha olímpica e 2 meses da tocha paralímpica. Chegou lá no final do trabalho e falou, mais um contrato. Aí ficamos direto. E aí, o que acontece? A gente trabalhava para uma marca uma concessionária, uma marca de montadora de carros, e a gente ativava a marca na tocha, no tour da tocha. Tipo, a tocha vinha no comboio mais para trás, assim, a gente vinha na frente panfletando, tocando em cima desse caminhão. E é interessante que nós rodamos 330 cidades e parece que eu sonhei. Teve lugar que não deu para ouvir o sotaque da galera, porque era muito corrido. Então a gente acordava às 5 horas da manhã, saía 6, 6 e meia, aí rodava 3, 4, 5 cidades num dia. 300 quilômetros depois, estávamos em outra cidade. Chegava lá meia-noite, dormia 1 hora da manhã, e esse ciclo durante 3 meses seguidos. Então, eu vi a praia de Maceió, eu vi a praia
todas as praias do Brasil aí, quase, de todos os estados. Mas só você que viu ou deu pra pegar uma praia, pelo menos? eu vi, parece que eu sonhei. E às vezes tinha um pico maravilhoso na janela do ônibus, assim, eu queria só dormir, de cansado. Mas foi um sonho bem real, assim, porque teve os day offs, né? Teve os lugares que a gente parou, comemos a comida do local, conversamos com o pessoal, mas foi muito corrido. E foi muito prazeroso. Eu gosto de dizer que, por conta do meu trabalho, eu tive a honra de conhecer todos os estados do Brasil, 330 cidades, do Macapá, Pará, Belém, tudo coisa que é difícil de acessar. Nós chegamos lá, e eu tenho a tocha olímpica. ainda saiu com um belo do souvenir aí, né? Eu conduzi a tocha olímpica lá em Camocim. E aí eu tenho essa honra de ter sido a única pessoa no mundo naquele momento. Como é que de foi a segurar sensação? A tocha olímpica. Fui único. Eu fiquei com esse pensamento na cabeça, que aquela tocha era única, né? Por aquela representatividade do fogo e tal. E durante aqueles 30 segundos ali, 40 segundos, eu era o único do mundo que estava no poder da tocha olímpica. E aí isso é bem importante, vindo, né? Trazendo o histórico que eu vim lá do Céu Azul, da periferia do Valparaíso, de Goiás, morei em Formosa, mora há 20 anos no Paranoá, percussionista, periférico, negro, mesmo que de pele clara. Então, ver que a música, né, que a música pra mim eu tô realizando um sonho. Todo dia eu penso, caramba, eu tô vivendo de música, como é que pode? Até quando? Passou tudo isso na sua cabeça? Tudo isso no processo antes, né? Porque antes você veste a roupinha, apresenta a tocha, como é que você abre ela, como é que sai o gás, como é que liga, como que a gente vai ligar a tocha uma na outra e tal. E eu me vi lá sozinho, né? Foi interessante que o líder do grupo, ele tinha uma coisa muito massa, que era da gente ficar muito unido mesmo. E isso foi bom, porque a gente não brigou, a gente estava sempre alinhado. Todo dia a gente tinha um relatório do que aconteceu, de quais tretas que estavam para acontecer, então a gente já se fechava entre a banda ali. E nesse momento eu estava sozinho. A galera seguiu viagem, eu fiquei em Camocim, sozinho. Tinha uma equipe lá, né, da tocha, eram 300 pessoas, uns 3 quilômetros de comboio. Mas naquele momento eu tava sozinho, aí querendo tirar foto e não pode tirar foto, uma situação. Aí muito feliz, é único. Recomendo ser um condutor da tocha. Fora da cidade legal. ainda. Não, e é bacana, fiquei pensando aqui, porque você falou de todo esse ritual mesmo, né? A gente põe a roupa, o microfone, se concentra, às vezes faz um aquecimento, alongamento ali, né? E muitas vezes o público não vê essa parte, né? Como que é bacana a gente falar sobre isso também, né? Fiuza, você teria alguma coisa específica que você gosta de fazer antes de tocar, assim, alguma coisa que te ajuda nesse sentido? Eu, sendo um candomblessista de muito orgulho, assim, eu saldo a minha cabeça, que é o que a gente tem de mais sagrado, assim. E saldo a minha pessoa, a minha trajetória, minha caminhada, e peço licença para aquele momento mágico, que o palco é uma coisa viciante e mágica, né? O palco, quem subiu uma vez, mesmo que foi tenso, foi horrível, foi ruim, não sei o que, você quer voltar. Mas o palco, ele a galera fala que é 30%, tem hora que eu acho que é menos do trabalho. A quantidade de ensaios, a composição, a gravação do disco, do DVD, da foto, da logo, do ensaio, muito ensaio. É muita gasolina para ensaio. Às vezes o cachê não compensa. E o palco, ele é pequeno em relação ao todo o produto que a gente monta, né? O produto do palco, ele é bem menor do que a construção desse produto. Então, para mim, é sempre um momento mágico. Se é para uma pessoa, duas, ou para 40 mil, é uma realização de um sonho, como eu falei. Eu ser músico hoje, trabalhar com música, viver de música, ainda assim, vindo de pandemia, vindo de um governo que quis acabar com a gente, ainda assim, é um momento de orgulho, assim. Eu vi muita gente, amigos nossos, vendendo a bateria, vendendo o estúdio,
vendendo a carreira. A pessoa demora a conquistar. Ainda mais a gente percussionista tem uma peculiaridade que é a seguinte. Nós que tocamos conga, timbal, zabumba, triângulo, tudo, procuramos enorme. ter um pouquinho de cada coisa do Brasil, é muito caro. É até legal quando a galera pergunta, você toca o quê? Depende. Porque eu posso tocar um timbal, uma conga, um pandeiro, um Cara, triângulo. esse final de semana rolou isso comigo, assim, cara. Você toca o quê? Fui numa roda de forró ali das Fulô ali, né? Fulô do Cerrado, um abraço pra elas aí. E aí cheguei lá, né? Fui brincando em vários instrumentos. Depois chegou um amigo e falou, acho que ele nunca tinha me visto tocar, sabe? E me perguntou assim, e quantos instrumentos você toca? Aí eu, Bom, aqui hoje 10. só hoje aqui. Mas né, cara? E eu acho que é legal porque conversa muito com o que você falou ali agora há pouco, né? De ir jogando uma pesquisa mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente tem esse tanto de instrumento assim, eu acho que é um reflexo de tudo que a gente já estudou, de tudo que a gente pesquisou, até dos lugares que a gente já foi, né? Então, a partir disso eu queria te perguntar, Fiuza, quantos instrumentos você tem? Porra, essa pergunta eu tenho vontade de fazer pro Di Lima. Di Lima é um amigo nosso aqui de Brasília que tem um acervo gigantesco que nunca para e espero que não pare, de conquistar. E ele tá nos instrumentos orientais, as coisas fora do Brasil. Eu não sei quantos instrumentos eu tenho, quantos instrumentos eu já fiz ainda também não sei. Mas eu acho legal. Tem hora que eu me coloco na parede assim e fico pensando. Eu acho que eu tinha que ter um nome. Tipo, a Larissa Maitá, que é uma amiga nossa aqui de Brasília, que ela toca tudo: percuteria, bateria, percussão de mão, tudo. Só que ela é muito lembrada por uma pesquisa que ela tem muito massa sobre o pandeiro. Eu fui gravar com ela recentemente, e aí eu vi ela tocando pandeiro e não acreditei que era ela tocando um pandeiro. Não é que era ela, não acreditei que aquele som tava vindo de um pandeiro. Tão cabulosa que ela é. E aí tem hora que eu me coloco na parede assim e penso, será que eu tinha que focar, tipo, o Fiuza do timbal, o Fiuza daquilo? Eu fiquei reconhecido como o Fiuza da marimba, mas foi por conta da construção do instrumento, era o cara que vendia e tal. E até eu vi que no Centro-Oeste, num raio grande aqui, só eu que tava vendendo e tal. Mas é legal quando a gente também pega esse infinito de instrumentos do Brasil, ainda mais do mundo, de percussão, e a gente foca em um, assim. Toco tudo, mas esse aqui eu vou estudar todo dia e destacar naquilo. Que é o caso de muitos aqui de Brasília, né? Tem a galera da tabla, do pandeiro, do carrom, mas eu não escolhi um instrumento pra fazer isso ainda não. É isso que eu ia te perguntar, assim, né? Se você é o Fiuza do timbal, Fiuza das conga. Eu acho que é momento. Agora eu tô no momento de estudar a bateria pra desenvolver, né? Os pés, que eu não desenvolvia, tocando percussão somente. Mas o timbal é um instrumento que ele tá aqui no estúdio, aí eu passo por ele e dou uma praticada Já maior deixa assim. montado, né? Já deixa montado ali. Deixa perto da porta ali, que eu passo e não aguento e tem que dar uma acariciada. Isso aí que você falou é legal também. Da gente ter momentos, né? Da gente ter uma fase pra estudar cada instrumento, assim, né? Porque no final das contas é isso que vai dar a ferramenta, né? Pra gente conseguir ser versátil. É isso. Um dia desse alguém falou que tem poucas pessoas em Brasília que é versátil. Aí até lembraram teu nome, lembraram da Larissa e tal. Eu acho que essa versatilidade de vez em quando vem como um lado de sobrevivência mesmo. De participar das gigs, de não ficar sem trabalho e de manjar um pouquinho de cada coisa para conseguir se salvar ali e pegar o trampo. Mas eu admiro demais também quem é focado naquele instrumento, sabe tudo como funciona, como é que constrói, qual é a melhor madeira, a melhor técnica, diferentes pandeiros, eu falei pandeiro um monte aqui. Diferentes pandeiros que existem no mundo e o cara tem tudo, domina tudo. Eu acho que é bom. Você acha que tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas? Entre se aprofundar em um instrumento, ter ele como carro-chefe e se aprofundar em várias coisas ao mesmo tempo, mesmo que não dê pra virar assim a referência naquele instrumento? Eu acho que mesmo que você não queira tocar
outros instrumentos, a gente tem que estar antenado o que está rolando, o que rolou. Eu acho que o que rolou é mais importante, assim. O que veio antes da gente, como é que chegou até aqui, para ter uma linguagem aberta, né? Pra gente não ficar no tum-caticatum a vida inteira. Uma coisa que a gente tem de fábrica do brasileiro, que é o pá, 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 pá. Todo mundo faz isso. Minha mãe, tua mãe. Isso aqui veio de fábrica. Clássico. É clássico. Eu tava conversando com um colega, eu botei no Instagram um dia desse, aí o colega falou, cara, mas isso aí é bonzão, porque isso aqui, ó, é o Ijexá. Pá, pá, pá. É o Ijexá. Isso aqui também é a palma da capoeira. E um monte de coisas. É a zabumba do forró. Tum, 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 tum. Um monte de coisa. Pra gente sair dessa, por mais que eu queira ser um instrumentista daquele instrumento específico, é legal a gente saber o que veio antes, o que tá rolando lá na Inglaterra, o que tá rolando no Egito, nos orientais é o melhor de estudar. Porque é uma desconstrução muito doida, assim. Em relação ao que a gente tem de cultura, do que é a nossa música hoje no Brasil. Então, eu acho que é bom a gente ser diverso. Mas eu acho bom também aquele colega que é instrumentista daquilo, que eu posso tirar várias dúvidas com ele. E ele tem toda uma... tem uma biblioteca, um link, vários links, sabe tudo. Então, eu prefiro ser mais versátil. Fiuza, em quais projetos você tem trabalhado aí? Então, foco da vida do Otife e Som de Sobra. Dei essa desligada do Patu Bater, bem necessária. E agora eu tô tocando bateria com a Ana Moura, tá sendo um experimento legal. Tô tocando bateria no Forró Jazz da Flor Furacão. Sou o suboficial do Divinas Tetas. Tá ali, né? Hoje é meu segundo ensaio no Seu Estrelo. Olha só. Tô lá com a galera agora. Mas eu tô vendo que eu vou ter que sair de metade e focar muito no Som de Sobra, no do Otife, que é uma coisa que tá funcionando e que é o projeto da vida, né? Esse ano... É engraçado porque é essa lógica que a gente tava falando dos instrumentos também, né? Será que a gente vai para todos os instrumentos, todos os projetos? É isso. Ou dá atenção só para um? Né? Você então tá chegando num momento assim que você tá percebendo que o mais importante, mais pertinente para você vai ser focar nesses projetos. Né? É isso. O que rolou? Eu, de uma forma positiva, eu vejo que eu não vim do barzinho, eu não vim das gigs. Eu já entrei em bandas maiores assim e fui seguindo essa carreira de servir aquela banda. Então não tive experiências assim que muitos tiveram, que é a história da rua, né? Toca sem ensaiar, resolve ali, se organiza e vai no susto. Então eu não vim dessa escola. E agora eu tô me abrindo pra tocar com geral. Agora com esse estúdio aqui também em geral, tá vindo ensaiar aqui, já fecha o combo, né? Lugar de ensaio e o músico. Mas eu vi que eu não tava deixando o tempo de ensaio pra criação do solo e do duo, que é um projeto de vida. Então tive alguns encontros com curadores de festivais e eles estão querendo o duo, estão querendo esse trampo, que é um quarto de hotel somente, é barato. É inusitado pelo som, que é experimental, com instrumentos inusitados também. Então, passar dessa experiência que foi maravilhosa, de conhecer várias galeras aqui de Brasília, tocar com a galera que eu admirava, eu vou dar uma sossegada e vou focar no solo e no duo. E esses projetos que você falou, são projetos em que você consegue aplicar melhor assim a lógica que para você é ideal de montar o set, assim, de pegar suas experiências, pegar as peças que você domina e juntar? Porque é uma coisa que eu tinha notado para perguntar para você aqui, essa questão da montagem dos sets. Assim, eu acho que você consegue trazer muitas ideias diferentes ali conforme o contexto que você tá. Mas ali você vai ficar mais aberto, né? Você fala do duo ou do trabalho com outra galera? Tanto do duo quanto do Som de Sobra em si, né? Então, o processo é a composição. Esse é um processo bem legal. Eu fui convidado para ser tutor, né, numa escola de música, Iracema Escola de Música das Artes, lá em Fortaleza. E o tema deles é o Som de Sobra. Eles querem uma história bem similar ao Som de Sobra. E aí o que eu falei para eles é o seguinte, que é como acontece aqui. Primeiro vem a composição. A minha ideia toda de como que eu quero que a música funcione. Não penso
na execução, não penso como que isso vai ser ao vivo. Soa parecendo que é 10 pessoas tocando, mas eu componho tudo ali. Batera, baixo, tudo. Depois que eu construí toda a música, gravei parte por parte, aí eu vejo, preciso de um grave. De onde que eu vou tirar esse grave? Não tenho instrumento. Aí criei o Aduf. Criei não, o Aduf já existe, mas ele é feito com pele de animal. Eu queria o seu. construir o meu com fita. Quis comprar, procurei pra comprar o Aduf, que eu fiquei encantado pelo grupo Coetus. É um grupo sensacional, tu tá ligado? Pior que não, mas agora eu vou ter que pesquisar. Coetus, Coetus, sensacional. Eles chamam de pandeiro quadrado. Uma roda de 10 pessoas tocando o mesmo ritmo, é bem forte. Queria um som de grave na minha composição do som de sobra, precisei do instrumento, tive que construir o instrumento. Precisei de um som de sino para uma determinada composição. Pensei, fui lá e construí. Então a instrumentação, a composição, ela vem de acordo com a demanda da composição. Depois que eu fiz ali todos os processos de construção da música, caí eu invento o instrumento. Aí é interessante porque invento o instrumento, ele tem que ser pequeno, tem que ser bom de ser microfonado. E aí começa toda a pesquisa do instrumento, mas a música vem em primeiro lugar. Muitas vezes eu fiz pesquisas de instrumentos aqui, que a música veio junto, né? Mas... Rapidão, você também faz a pesquisa de como microfonar esses instrumentos que você constrói? Pois é, com essa pesquisa sobre a acústica dos instrumentos, como que funciona a acústica da ambiência da sala, estudando elétrica para poder soldar cabo, fazer controlador MIDI, fiz meu controlador MIDI com Arduino, fazer sintetizador. Aí eu comecei a ver qual que é a melhor posição de colocar o microfone. E aí é isso. É tipo, senti falta de um grave, nenhuma música, e eu demoro uma semana para resolver isso. Porque até conseguir fazer uma coisa que seja fácil de levar, que tenha um som massa, que consiga microfonar, que eu consiga movimentar com isso, então aí demora. É prazeroso, mas às vezes é mais caro e mais demorado. Também exige uma paciência aí. Mas é legal porque é um processo de não só de composição, mas de arranjo também, isso. né? E, pô, muito bacana isso. Eu só fico pensando aqui, beleza, você montou o arranjo. Aí como é que você escolhe o instrumento que você vai tocar ali na hora? É o timbre, a necessidade do timbre. Normalmente começo com groove. Groove ou um sintetizador que fica arpejando lá, tocando. E aí as coisas vão vindo e eu funciono muito no meio da bagunça. Então, quando tá tudo arrumadinho, não vem nada. Mas quando tá todos os instrumentos ao meu redor, consigo pegar cada um aqui, aí a coisa vem. E eu vou testando, mas vem muito do som que vem na cabeça, assim, preciso de um groove que tenha um som staccato, que não seja muito grave, que eu consiga, lá. Aí olho ao meu redor ali e vou gravando e vou experimentando, mexo muito nos filtros, equalizador, muito delay, muito reverb, sintetizo mesmo. Tipo, um instrumento, na mesma música, ele tem vários sons diferentes. Toco ali um alarme de incêndio que parece um talk drum. E aí, na mesma música, automações vão mexendo, filtrando tudo e ele vai mudando o timbre. Mas no processo da composição, o som entra de acordo com a necessidade que eu sinto ali de timbre para aquilo. Bacana demais. E, bom, eu tinha te perguntado sobre a lógica de montar set dentro dos seus projetos que você está colocando como principais, assim, né? Mas, por exemplo, quando você tem recebido essas demandas, né? Essas demandas externas, Fiuza, vem tocar comigo aqui e tal. Como é que você tem pensado o seu set, assim, também? Pois é, isso aí às vezes é um problema, porque para fazer isso no meu solo é bonito, é legal. Agora, para levar um instrumento não convencional para um lugar que vai ser gravado um vídeo, não funciona muito. Tipo, eu tenho um bongô, mas o meu bongô ele é feito com lata e pele de garrafa PET. Funciona, mas não é bonito nem prático. Entendi. Então, às vezes, isso, para trabalhos externos, eu tive que comprar instrumento convencional. Tipo, na minha bateria do som de sobra, estrutura de PVC, pedal, eu fiz o pedal. Só que, pro dia a dia,
as ferragens tem que ser de ferro, tem que ser ferragens, as estruturas, os tripés, né? Essas coisas que a gente leva, desmonta, leva pro palco, viaja. Então isso tudo tem que ser robusto, né? E fazendo de material de sucata, às vezes não é. Às vezes não fica robusto, né? Para ficar robusto fica muito caro ou muito mais pesado do que o convencional, até mais caro. E nada sustentável. Então, às vezes, para tocar com pessoas que me contratam, já pedi instrumento emprestado, já tive que comprar, que foi o caso, né, desse ano, algumas coisas, mas... Isso aí é uma parada muito legal da gente falar. É porque eu fico pensando muito no pessoal que tá conseguindo se estabelecer agora, né, enquanto percussionista, e como que a rede é importante, né? Por exemplo, às vezes a gente pega um instrumento emprestado, às vezes a gente empresta instrumento, né? Como é que isso tem funcionado pra você também, Fiuza? Então, é aquela coisa tipo, já toquei várias vezes a bumba, domino o básico da zabumba e apareceu um trabalho pra fazer uma zabumba em algum show, e eu não tenho a zabumba. E uma zabumba decente é R$800. Uma que funciona ali é 400. E o cachê é 300. Tipo, não dá pra fazer um empréstimo pra comprar a zabumba só pra aquilo. Aí entra a rede. Eu precisei, aí falaram, ó, o Lucão tem, o de Lima tem, não sei quem tem. E aí eu fui e peguei emprestado. Mas aí é isso. Se a demanda começa a vir bastante daquele instrumento, a gente uma hora tem que comprar. Aí não tem pra onde correr. É né? isso. Mas não dá pra ter tudo. Eu sei que um piano é muito caro, eu sei que um baixo maravilhoso é muito caro, mas a percussão brasileira de instrumentos mais ou menos, se a gente comprar tudo, vai ficar mais caro que o piano. E eu tô falando de instrumentos não top de linha. Aquele básico que dá pra tu ir lá, tocar e voltar pra casa sem ele quebrar. Aquele que resolve e não passa vergonha, né? Resolve, mas não é bom pra gravação. Não tem um timbre tão bom pra gravar. Preciso. É isso. Nossa. E acaba que fica mais caro do que um piano. Não tô dizendo desmerecendo a galera, dizendo que a gente é os coitadinhos, não. Mas é isso. Se a gente abre o leque pra fazer as músicas do Sul... o bumbo legueiro não é alfaia, não tem como, não dá pra fazer. O pandeirão não é o instrumento lá DAF, né? Aquele lá das Arábias lá. Cada um é de um jeito, cada um tem sua sonoridade. Então, não dá pra tirar som de atabaque com a conga. Já tentei várias vezes, não dá, tem que ser atabaque. Ainda mais numa gravação. E aí é isso. Essa rede tem que funcionar, senão a gente não vive, não trabalha. Muito bem colocado. E, Fiuza, qual o recado que você daria aí pra quem tá chegando aí, se estabelecendo? A percussão, ela é ela é acessível. Ó, não tô contradizendo. Acabei de falar que é tudo muito caro. Se a gente quiser entrar em tudo. Só que tem uma coisa que a gente faz desde criança que é isso aqui, ó. Bater na mesa pra pedir comida, ficar batendo ali. Então, esse movimento vertical aqui, ele é muito comum. A gente bate palma no aniversário. Bater a mão na mesa. Bater assim, a mão na mesa. Movendo... Pra cima e pra baixo. É. Esse movimento, o bebezinho faz inconsciente... bater palma, as primeiras cantigas da escola, tudo, aniversário, todo mundo bate palma. Então a percussão, você não tem que pensar muito em nota musical para poder fazer um som, para poder acompanhar alguma coisa. E aí, se você tiver um pandeiro, infinitas coisas podem ser feitas com pandeiro. O pandeiro ele tem grave, médio e agudo, como se fosse uma bateria. O carrom tem grave, médio e agudo. Então com um instrumento desse, um pandeiro, um carrom, já dá pra gente seguir bonito, fazendo várias coisas, já dá pra gente brincar bastante. Então, sem precisar de uma teoria musical muito pesada, de notas, de acordes, de terças, de harmonia, já dá pra gente acompanhar. Então, por isso que eu falo que a percussão é um lado acessível da coisa. É tanto que, eu acho que foi o Chico Abreu que deu segmento na escola de introdução à música com ritmo. Então, o que a gente usa? Palma e pé.
né? Vai batendo o pé, vai batendo palma, vai dançando, batendo no corpo, na boca e tudo mais. E aí a gente, pra estar conectado todo mundo no ritmo, entender qual é a função do maestro, entender qual é a função de um solista, entender tudo isso. Então, vai na percussão. Se quer, lá no mês você vai se encontrar na clarineta, lá no mês você vai se encontrar no piano, no acordeon, mas é legal ter essa noção de ritmo e a percussão ela dá essa acessibilidade pra gente de não ser tão complicada. Mas é bom complicar. Depois que você entendeu a percussão, vai estudar harmonia, vai estudar canto, pra gente não mandar uns desafinados no meio do povo. Nossa, disse tudo. E é isso. Eu vejo que tem uma necessidade, eu vejo que tem violinistas, eu vejo que tem gente que precisa passar pela percussão. Porque por mais que tenha uma teoria carregada, não tem a pegada. E a gente da percussão tem muita história do conjunto, né? Muitas manifestações do mundo aí tocado em conjunto. Então, cada hora tem seu momento, tem suas dinâmicas de respeitar o outro e tudo mais. E a percussão, ela vem, como eu disse no início, ela vem, acho que primeiro de tudo, né? Se colocar um chocalho no pé e colocar em cada pessoa da cidade, imagina a orquestra que vai virar. Caraca. Cada um com sino no pé, cada um com um som diferente, cada um já em é um uma compasso. ideia para um projeto já. Olha aí, experimento social. Percussivo. E nem vai estar pensando pra fazer, você vai estar andando, sacou? Se você quiser compor, aí vai mudando o trote, a caminhada, o jeito de andar. Então, pra ter uma sala de percussão lotada de instrumento, não é acessível. Mas pra tocar um instrumento, basta uma colher, um copo, uma palma de mão, já rola. É isso. É um campo da música que tem uma porta de entrada muito grande, muito convidativa, né? E conforme a gente vai tendo paciência e respeito e consideração pela parada, assim, a gente vai entrando com calma e se desenvolvendo. Gostei muito da sua fala. E pra gente fechar aqui, Fiuza, uma pergunta chave, talvez Eita. a mais difícil de responder, tá? Prepara aí. Se você fosse um instrumento, qual instrumento você seria? Eita! Eu acho que eu seria marimba. Não toco marimba mais, não tô conseguindo confeccionar mais, mas ela tem ali uma diversidade grande, porque ela pode soar como um piano, dependendo da baqueta, pode soar como uma coisa agressiva. Ela tem um ritmo, bastante ritmo, é um instrumento de percussão, mas ele é melódico e ele pode ser harmônico. Então, sei lá, se pegar a estrutura inteira da marimba, isso aqui que eu tô falando é complicado, porque eu sou candomblessista e podia falar de um tambor sagrado que é o atabaque. O atabaque, ele passa por preceitos, passa por alimentação, igual a gente passa, né? Alimentação energética e tal. Mas a marimba, ela traz esse encanto de ser muito versátil. A gente pode... Tem uma peça do Ney Rosário bem legal, que é um samba, que a galera começa a batucar na estrutura da marimba. Então a estrutura da marimba vira uma escola de samba e as teclas viram melodia. E aí faz som de cuíca na tecla e tudo mais. Então acho que eu seria uma marimba, porque é muito versátil, dá pra explorar bastante os sons e não deixa de ter a batucada. E junto da batucada ainda vem ritmo, ainda vem melodia. E é isso aí. E vem tudo, vem a batucada tudo. inteira. Fiuza, muito obrigado. Acho que é um prazerzão aí. Eu acho que você é um percussionista muito importante para o contexto da cidade aí, tá atuando bastante em vários projetos, trazendo muitas ideias para esse contexto, trazendo muitas ideias para esse cenário geral, assim, né, mostrando a importância da gente estar sempre pesquisando e se reinventando. Então, acho que é muito rico ter uma entrevista com você. Queria te agradecer bastante aí pela sua disposição, pelo seu tempo. Que isso, eu acho que tem que rolar mais edições. Eu acompanhei o processo na pandemia. Tu fez vários encontros online com a galera. Eu ficava ali lavando louça e vendo tu conversando. Pô, espero que tu tenha registrado. Teve muita coisa legal nesse período lá. E eu lembro muito bem da tua caminhada e respeito bastante. Te encontrei na lojinha do Piau muitos anos atrás. Tu tocando, pesquisando, me perguntando. E que massa te ver na escola de música, te ver
seguindo esse caminho maravilhoso da percussão e respeitando, né, que é o que você falou, da gente se fortalecer, da gente emprestar instrumento. Brasília, eu vejo que Brasília é uma cidade grande, mas eu vejo ela muito como uma cidade pequena. O nicho, ele é pequeno. Se a gente for falar de percussão tradicional, popular brasileira, os maracatus, os cocos, é a mesma galera. A galera da orquestra é a mesma. A galera do pagode, eles se esbarram muito. Então a gente tem que se fortalecer, tem que respeitar e contar com o outro, né? Abrir para o outro, não ver que é concorrência e sim fazer isso, que é o que esse podcast está fazendo. Reunir a galera, ouvir você me ouvir. Eu acho isso sensacional. Respeita a tua caminhada e que a gente siga longe. Vambora, vamos pra cima aí. Mais edições desse podcast. Fechou, valeu, Fiuza. Obrigadão. Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação e apresentação, Lucas Ramalho. Assistente de produção, Mariana Sobrinho. Direção de pesquisa, Lucas Ramalho. Assistente de pesquisa, Lucas Tufas. Identidade visual, Felipe Conde e Isabelle Nogueira. Edição de áudio, Hélio Santana. Trilha sonora original, Lucas Ramalho e Fernando Jatobá. Mixagem e masterização, Fernando Jatobá. Assessoria de publicidade, Eliana Leite e Tayane Abel. Assessoria de imprensa, Vanessa Campos. Consultoria de acessibilidade, Amanda Gomes. Intérpretes de Libras, Tatiana Elizabeth e Wesley Clay Carvalho. Direção de fotografia, Isabela Bianor. Edição de vídeo, Júnior Rosa. Assessoria de divulgação, assessoria de jornal e TV, consultoria de acessibilidade, intérprete de Libras, direção de fotografia, e edição de vídeo.